hoje eu estou com a irmã Elizabeth, ela que é cantora, compositora e empreendedora. O tema de hoje é empreendedorismo, né? Os desafios do empreendedorismo e a música que a gente não pode deixar de falar, né? Só que hoje vai ser bem diferente. A irmã Elizabeth vai falar um pouco sobre a família dela, a importância do empreendedorismo e ela quer ressaltar algumas pessoas da família que têm uma grande importância na vida dela, tanto como empreendedora, mas também no mundo da música. Irmã Elizabeth, fala pra gente aí sobre como que a sua família tem a importância dela no meio do empreendedorismo e na música. Boa tarde a você que vai nos assistir, que está nos assistindo. Eu falo boa tarde porque a gente tira para gravar na tarde, né, no período da tarde. E hoje nós vamos comentar um assunto que eu não posso tirar. Até uma pessoa me perguntou, irmã, sobre como é que o seu canal de música você vai falar de empreendedorismo. Eu digo, não, mas não pode separar. É tirar o Verdade. empreendedorismo da minha vida e tirar a música, tirar o fôlego. Não pode. Então o empreendedorismo faz parte da minha vida e eu quero compartilhar com você. Eu creio, eu tenho certeza que vai lhe inspirar e te motivar e ativar a sua fé, o seu ânimo. Você pode ser empreendedor a partir de hoje, através do nosso assunto aqui que a gente vai comentar. Um assunto muito bom. Meu nome é Elizabeth, sou de Campanário, Uruoca, Ceará, e estamos aqui para levar o melhor conteúdo para você. Então vamos lá, né? Você falou assim que você tem grandes influências do seu irmão, da sua prima, o seu filho também toca, é um musicista completo. Fala aí pra gente como foi o suporte. Você admira muito a sua prima, que foi a sua professora, né? Fala pra gente, né? Qual a importância dela na tua vida e como ela influenciou, né? Tanto no empreendedorismo como também no ramo da música. Isso. Eu estava falando com uma prima que é aluna, né, que é a Nayara, que tem a loja de cosméticos no Coroado, inclusive a maior loja de cosméticos do Olha que Coroado. legal, uma grande Aí empreendedora eu pedi a permissão dela, ela de disse, pode sucesso. falar à vontade. Eu digo, rapaz, isso aqui é amizade, viu? É a Nayara, né? E o nome da loja dela é Nayara Cosméticos. Se você quiser dar uma passadinha lá, fique à vontade. Meu filho é o gerente que fica ajudando ela ali e contribuindo com o trabalho dele. E assim, a gente trabalha em família. E ela é aluna e também posso dizer que ela é quase minha professora no empreendedorismo, porque ela passa muito exemplo, né? Motiva a gente. O exemplo dela, uma cliente minha falou: se eu chegar perto da Nayara, não precisa ela falar nada. Ela já me motiva. Quer dizer, com o resultado, né? A mulher olha o resultado e já é motivada automaticamente. E a Nayara, ela veio do campanário, até cobrou. Eu estava achando que estava demorando de você falar no meu nome, ela disse. Então, ela está Aí acompanhando o ela veio podcast. primeiro do que eu, muito corajosa, enfrentou todas as dificuldades, né? Todas as renúncias que a gente tem que enfrentar. Estava até falando com ela, gravei uns áudios agora, e falando que às vezes as pessoas não valorizam, assim, não observam, né, a renúncia que a gente faz. Não almoçar o domingo com o pai da gente, com a mãe, com a família, né? Não comemorar nossas datas principais, aniversário do pai, da mãe, do sobrinho, né? Isso é renúncia. Então, no Verdade. empreendedorismo nosso, na nossa família, a gente precisa fazer isso. E ela fez primeiro do que eu, né? Veio para Manaus, começou com o mercadinho, depois comprou a loja, depois montou outra loja, passou um período da sua vida, acho que mais de ano nos Estados Unidos, voltou, montou outra loja e continua na batalha. Inclusive, amanhã, acho que é amanhã, ela vai viajar e vai comemorar o aniversário da mãe dela, né? Já está desfrutando, viu? E a outra minha prima é a Raimundinha Viana, que é minha professora. Ela também é comerciante e a Raimundinha, ela me inspirou durante a vida toda, porque na minha adolescência, né, ela me aconselhava, me ensinava, tudo, se duvidar, 90% do que eu aprendi na música foi com ela, né? Que bom. Ela me levava por um caminho de disciplina, né, de orientação, de caráter. Eu posso dizer que a Raimundinha me ajudou a formar o caráter que eu tenho hoje, Nossa. né? Tanto na vida espiritual, como no dia a dia mesmo, né? E se eu faço alguma coisa de interessante hoje, se eu ensino alguém, se eu aprendi a compor, eu devo a Deus e a ela. Porque foi uma inspiração mesmo, né?
Outro empreendedor que eu falo, que eu até falei com ele também, é o Antônio, meu irmão, que passou, foi quem comprou o primeiro violão, né? Eu sempre falei, nos 2 podcasts já falei, falar aqui no terceiro. Ele comprou o primeiro violão da família, né? Ele toca, gosta muito, já montou uma banda, não deu muito certo e passou um tempo, né? Acho que ele realizou o sonho dele, eu acho. Se não tiver realizado, não dá tempo, nego, viu? Aí o que acontece? Ele tinha os instrumentos em casa, né? Bateria, guitarra, violão. E ele sempre incentivava a gente, né? Na música, tocava na igreja. Quando ele veio para Manaus, também passou um tempo aqui, né? Passou, acho que 4 a 5 anos aqui. Quando ele veio para Manaus, deixou o instrumento dele lá. Quando voltou, montou a banda, né? E tem um mercadinho, e tinha um mercadinho e a banda. Eram as 2 fontes de renda dele na época, né? Aí não deu muito certo, mas ele continuou no mercadinho. E é uma pessoa que inspira, né? Um grande empreendedor que sabe administrar, que mostra o resultado, que desfruta também, né, com a sua família. Teve um tempo que ele não conseguia desfrutar, mas agora, graças a Deus, ele já fecha o mercadinho no domingo, sai com a família ali, né? Que bom, E né? é um exemplo também. São esses exemplos assim que inspiram a gente. Até porque Né? esse ramo é um ramo que exige muito, né? Você tá ali presente a Exige. semana, Uhum. sábado, domingo, alguns fecham Verdade. meio-dia, fecham 1 hora. E agora sim eu vim começar a entender das renúncias que a pessoa tem que Renúncia, minha irmã. fazer. Não é fácil. E também um exemplo, né? Olhar para quem está dando certo. É, E pega até a humildade, como eu falei, né, antes da gente entrar aqui, a humildade de pedir ajuda. Porque tem gente que o orgulho é tão grande que ele não consegue pedir ajuda. Né? Ele verdade. acha que já sabe tudo. Quando você reconhece que é um eterno aprendiz, aí você pede ajuda e pergunta o que foi que deu errado, por que, né, não deu certo o meu trabalho, meu comércio, meu empreendimento. Aí alguém que tem resultado vai lhe ajudar. É aí que entra o mentor, às vezes. O mentor pode cobrar, como a nossa família toda é empreendedora, tanto do lado do meu pai, como da minha mãe, meus tios, irmão, cunhado, parente, primo, todo mundo. Aí um Eita. pede ajuda ao outro, né? É. E E, vai dando e isso certo. é muito legal que você falou, o apoio familiar, né? Porque muita Uhum. gente, a gente quer montar um empreendimento. Isso é historicamente, cientificamente comprovado, né? Que as pessoas, elas, quando vê alguém empreendendo, ela compra do concorrente, ela compra de Com outro, e às vezes deixa de certeza. apoiar aquele que está ali, o teu irmão, teu Começando. amigo, né? E quando tá começando, a pessoa quer desconto, quer e fica naquilo, e do concorrente ela não pede, né? Aí você tava falando que venha, teus parentes têm uma rede de apoio, no É. qual um tá precisando, vai lá, ajuda financeiramente ou com conselho. Fala pra gente assim, como que é feita essa linha de apoio de vocês? No caso, a gente. Vamos até falar um pouquinho daqui a pouco sobre o marketing multinível, né? Que eu ajudei meu irmão. Eu montei o marketing multinível mais para um centro de distribuição, né, na empresa, Aham, mais para pensando nele, para tirar ele assim de ser funcionário, né? Todo mundo já tinha o seu próprio negócio e meu irmão aham, era funcionário, mesmo que era pro meu tio, né, e tudo, e dava tudo certo, mas eu digo, mas recebe um salário. E se ele for dono do seu próprio negócio, ele vai fazer o salário dele, aí ele que vai limitar, né? Vai depender do esforço dele. Esse é o segredo do empreendedorismo, né? Você não tem um teto. Porque aham. o funcionário, ainda que ele ganhe 50 mil reais, 100 mil reais, mas é um funcionário. Ele não pode Verdade. aumentar a sua renda. E o empreendedor, ele pode aumentar. Né? Depende da criatividade dele, né? Da sabedoria. Aí, na família, quando meus irmãos, meus tios vieram, né? Veio um, depois chamou o outro, um vai trazendo o outro e monta um mercadinho, um trabalho, né? Pode ser loja também, tem uns que tem Aham, loja, né? No caso da Nayara tem loja de cosméticos, tem cunhadas que tem loja de roupa, minha tia tem loja de confecções, né? aham. E variedades. E aí, assim, um ajuda o outro, monta um negócio e depois você vai pagando. E quando menos espera, você está com seu capital, com seu dinheirinho para você viajar, porque é caro. E foi, e foi o que aconteceu com você, né? Veio, te deram Foi. ajuda Para quando Fortaleza, você não gasta menos de 4 mil reais, dependendo do tanto de gente que vai que da vai. família, né? Do tempo que você vai passar lá. É Mas verdade. você vem com um propósito, com um compromisso de dar certo. Às vezes alguém fala assim, esse cearense, já falaram para mim, eu falar aqui o que Aham. falaram para mim. Esse cearense chega aqui puxando a cachorrinha e fala, né? Quando você menos espera, tem o seu trabalho próprio, tem o seu transporte. Eu fiquei observando, olha, a gente pensa que as pessoas não observam, né, o que a gente está fazendo, mas estão observando. E o que acontece? A gente é obrigado a dar resultado.
É E outra coisa, verdade. para nós fica mais fácil, porque a gente não tem vício, né? Nós evangélicos, né? Falo de Aham. mim, da minha família. A gente não tem vício. Se tiver um vício, é de trabalhar. É o vício de Aí a trabalhar. gente se dedica no trabalho, tem um propósito, tem metas. Eu vou comprar meu transporte, eu vou comprar minha casa. Eu vou construir minha casa lá no Ceará, no caso, né? Eu tenho minha casa lá. Eu vou construir minha casa. A gente faz a meta e vai trabalhando, não desperdício, né? Como Uhum. muita gente faz, churrasco, bebida, festas, essas coisas aí às vezes atrapalham, muitas vezes atrapalham. E aí nós, na nossa família, não, a gente tem um alvo, tem um foco. Por exemplo, meu principal foco, objetivo, propósito é visitar meus pais, né? Fui agora em Nossa. outubro, passei só 7 dias, foi muito rápido, mas valeu a pena porque era o aniversário dele, né? Aí fiz o planejamento, tudo era um planejamento, e passei 7 dias com ele. Agora, no próximo ano, se Deus quiser, é o aniversário da minha mãe. A gente vai, um abraço para você, mãe, netinha, irmão Belchó. Ela que acompanha, É, né? acompanha Assídua e no podcast. cobra, fala no meu nome, fala, eu tô aqui, mamãe, você é muito amada por mim, tá bom? E por nós todinho. Aí a gente vai no próximo ano, Deus quiser comemorar o aniversário dela, então já vem o planejamento, né? Não é de Uhum. uma vez assim, aí é por isso que dá certo, porque você faz o plano, trabalha bem direitinho, aí no tempo certo, Deus abençoando, né? E realiza. E na tua visão, assim, o que que é ser um empreendedor? Na tua visão, né, de experiência, o que que é ser um empreendedor? É, como a gente falou, esse podcast a gente vai falar várias vezes sobre marketing multinível, né? Uhum. Por quê? Porque marcou minha vida. Eu vim entender o que é ser empreendedor no marketing multinível. Porque é só o comércio, só a forma que a gente trabalhava, não dava para ter clareza, né, do que era. Você falasse o que é empreendedor, você ficava sem saber o que era. Quando eu vi que o empreendedorismo vai além só de ter um trabalho próprio, né? Vai na administração, vai no desenvolvimento da pessoa, como liderar uma equipe. Né? Você precisa de uma equipe. É quase impossível você ser um empreendedor sem ter uma equipe para lhe É ajudar. verdade. Né? A gente sabe que sozinho a gente não chega a lugar algum. A gente precisa de uma família. Nem que seja sua família, pode ser a sua equipe. Né? Não é obrigado você ter uma equipe de 50, 100 pessoas. Aham. Né? A sua família, às vezes, só em você trabalhar o dia todo e chegar em casa, ter um lar, né, um aconchego, saber que tem uma comidinha ali feita, ali pela cearensezinha, É muito bom. já muda, já dá o conforto. Né? No É, caso, nós, estou falando nosso porque a gente é cearense, eu estou falando nosso modo de é. trabalhar e nosso estilo de vida, né? Uhum. E aí a pessoa pode dizer assim, mas não tem funcionário, mas você tem uma equipe. Você pode não ter funcionário, mas uma equipe você tem. Tem a esposa, tem um filho, no caso, nós não É. temos funcionários, né? E é o aconchego. E aí eu entendi na Zenca, que foi a empresa que eu trabalhei, passei 5 anos, de 2015 a 2020, eu fiquei nessa empresa. Aí eu entendi que com a equipe, minha irmã, facilita a sua renda. Né? No caso, eu tinha quase 3 mil pessoas na equipe. E, como eu lhe falei, eu tinha dificuldade de fazer um vídeo, eu tinha dificuldade de me comunicar, né? É, isso é Como eu falei no início, importante. eu achava que a câmera mordia, mas não morde, descobri, gente. Aí o que acontece? Eu juntei tudo, né? A comunicação, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, né? Saber que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. A gente precisa das pessoas, Exato. né? Aí quando você contribui na vida da pessoa, você também recebe, Deus dá o retorno, né? A gente vai entender que não é só sobre nós. Eu entendi ali na empresa que eu tinha que fazer as tarefas direitinho, né? Cumprir a ordem do Uhum. jeito, mesmo eu tendo o meu trabalho, porque lá eu era afiliado à empresa, né? Era eu que fazia o meu salário, mas se eu não cumprisse, como ele falei, não fizesse o vídeo direitinho, não fizesse o relatório, eu deixava de receber livre R$ 1.500 na época, né? Aí eu digo, rapaz, empreender vai além de ter o próprio negócio, vai além É, de vender um produto, né? Tem verdade. tem um ciclo que você tem que participar. É várias áreas, né? Você É. tem que estar bem também, porque às vezes a pessoa pensa só no dinheiro, né? E prosperidade, no caso, riqueza, prosperidade, não é só dinheiro. Às vezes eu falo assim para meu esposo ou para alguém, né? Da onde você tirou isso que prosperidade não é dinheiro? Ele diz, né? Eu digo, É. não, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Não sabe conviver, não tem amor, não tem gratidão,
Né? Não acrescenta nada na vida dos outros, não tem uma história exemplar. O pessoal nem comenta sobre a história. Isso foi até uma frase que você me falou hoje, né? Pessoas ricas, empresas ricas, né? Com donos pobres, né? Isso, a gente lê muito nos livros, né, dos nossos mentores, que ele fala empresa rica e dono pobre. Por quê? Porque ele pega o capital e gasta. Sai fazendo viagem. Eu conheço vários conterrâneos da gente, conhecidos, amigos, pessoas do nosso ciclo, né, de vivência, que eles gastam o capital. E durante essa caminhada de construção do empreendedorismo, você diz que empreende desde os 11 anos, desde pequena gostou de trabalhar, de vender, Mas, assim, você veio para Manaus, aí quando chega aqui tem o desafio de montar o teu comércio, né? Em algum momento você pensou em desistir? Não, nunca pensei. É como eu estou lhe falando, eu já comecei do zero várias vezes. Vou destacar algumas vezes, né? Por exemplo, no campanário eu já tinha minha venda, né? Eu vendia junto com a mãe, comecei com 12 anos de idade, como eu lhe falei. Comecei com a irmã Rita, uma senhora que ela vendia vários tipos de revistas, mas a que mais me chamou a atenção foi a Avon. Comecei a vender na Avon, ela vendia porta a porta, né? Mas aquele trabalho simples, ela tinha um produto na casa dela, eu pegava e revendia. Já ajudava a minha mãe na renda de casa. Aí eu aprendi, eu senti uma liberdade, né? Um pouquinho de liberdade, de ter um dinheirinho para ajudar, porque era muita gente lá em casa, 10 filhos. Nossa. 6 homens e 4 mulheres. Falar aqui o nome deles: o Zé, o Antônio, o Marcelo, a Mônica. Tomara que eu não erre, meu Deus do céu. O Noé, o Isaac, a Ana, o Elias e a Alice. Eu acho que eu não errei, não, né? Um abraço para cada um de vocês. Todo mundo é empreendedor. Todo mundo aprendeu com a mãe, com meus tios, né? Que vieram cedo para Manaus. Aí o que acontece? A vida do empreendedor, né? Como a gente está falando. Um vai aprendendo com o outro e vai, se você parar de, por exemplo, perder tudo que tem, você tem capacidade de recomeçar onde você chegar. Aí no campanário eu tinha venda, né? Tinha venda de variedades, né? Plástico, alumínio, essas coisas assim. Aí quando eu fui para a primeira igreja, primeira cidade, Vaz da Volta, eu levei uma parte dos produtos, vendi, fiquei sem nada de novo. Quando eu saí de lá, fui para a segunda congregação, segunda cidade, eu comecei quase do zero novamente. Não é do zero que eu já tinha experiência, né? Como os mentores falam, nossos treinadores, você nunca começa do zero. No mínimo, conhecimento você tem. Né? Conhecimento, experiência. Aí comecei. Quando eu saí do Araquém para voltar para o campanário, eu já levei um capital de R$ 5.000, que era confecções, era em produto. Né? Já deixei uma casa começada, lá num bom começo, lá no campanário. Aí vim para Manaus só com a mala. É como eu falei, não sei se foi no primeiro ou foi no segundo podcast, que a renúncia é pesada. Você deixa os seus livros, você deixa os seus instrumentos, no caso eu tinha, né? Vendi tudo, vendi transporte, casa, objeto de casa, os móveis, tudo, vende tudo, vem só com a mala. Aí não é um recomeço? Não é do zero porque você tem a experiência, né? E também muita fé no Senhor Jesus e o propósito. E coragem, né? A coragem é o propósito, sabe por quê? Hoje eu falando com a minha irmã, nem falar o nome dela, senão ela vai ficar sentida. Vai com uma delas e falando para ela, não sei nem qual é o meu propósito de vida mesmo. Você sabia que pouca gente entende de propósito de vida? As pessoas não têm clareza. Tem uma irmã na igreja que ela disse: irmã, me explica o que é propósito de vida, pelo amor de Deus, que eu não sei, não. Eu não sei de nada. Eu não sei cantar. Vive por viver, né? Eu não sei cantar, eu não sei orar. Ou não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei o que eu sei. Me diga alguma coisa. Você sabe orar? Ela sei. Pois é o principal propósito. Né? Já pensou um chamado de orar pelo pastor, pela igreja, pelos trabalhos, pela sua família, pelos seus parentes? Não é um propósito? Não faz parte do propósito de vida? Pode ser um chamado, né? A pessoa às vezes não entende, mas alguém de fora vai ver você cumprindo. É porque é uma coisa tão íntima e particular que ela pensa que não é grandiosa, né? Isso. E às vezes as pessoas pensam que o propósito é aquilo que é grandioso, né? Não, é cantar, que pode definir louvar, uma palavra, tem gente que pode definir como se fosse um talento, né? Mas o propósito é como eu falo, é os pontinhos, até falei para mim, os pontinhos na vida que você vai conectando. Um dia você vai contar a sua história e ver que aquela passagem, aquela dificuldade, aquele começo quase do zero que você recomeçou, faz parte da sua vida e foi muito importante na sua trajetória. Né? Então, o que eu falo para todo mundo,
aceite o momento que você está passando, reconheça que faz parte do seu propósito de vida, é permissão de Deus que você está passando. Por exemplo, a minha irmã, ela não se sente muito bem aqui em Manaus, ela tem vontade de voltar, vai voltar, já planejou tudo, é bem, graças a Deus, bem financeiramente, próspera, mas no lado sentimental ela é muito apegada, mais do que eu, né? Às vezes ela me chama de Joãozinho, que eu disse que eu tenho mais porque, assim, eu sei equilibrar, né? Eu aceitei como um propósito de vida morar aqui em Manaus, você está entendendo? Aí o filho estuda, trabalha, meu filho já vai casar, em nome de Jesus. Aí o outro também vai fazer faculdade, né? E eu estou na igreja congregando no meu trabalho, não tá bom. Eu sei que meus pais eles vivem bem, graças a Deus. Eu sinto saudade, mas ninguém pode viver todo mundo junto, né? É o que eu falo para ela e para as pessoas. Às vezes a gente entender a realidade, sabendo que Deus cumpre o nosso propósito na jornada. Não espera chegar no lugar e fazer, não, o meu propósito é quando eu gravar um DVD, no caso, que nem existe mais, já passou, né? Quando eu gravar minhas músicas, aí eu vou cumprir meu propósito. Não, ali faz parte. Ali é só um pouco do seu propósito que você está realizando. Tudo né? vai evoluindo, né? E assim, eu falei sobre em desistir, né? Se você pensou em desistir, assim, qual a mensagem que você dá para quem tá naquele momento bem rigoroso, Difícil. né? Bem difícil. Eu sei que dentro do empreendedorismo tem alguns entraves, algumas burocracias que às vezes a pessoa tem que ter, né? Tá abrindo uma empresa, porque tem um empreendedor que é regularizado e tem um que não é, né? E quando ele pensa em regularizar, que é aquela coisa mais... Mas o que você diz para ele? Ó, não desiste, segue o caminho, segue o propósito. Isso. Sempre ainda falei, ó, no segundo podcast eu falei, né, sobre desistir e tal, porque às vezes não é nem só da empresa, às vezes a gente quer desistir da vida mesmo, né? Aí o que acontece? Eu falei, vou falar novamente, é não focar no problema, na dificuldade. É saber que a dificuldade o problema só existe para uma coisa. Eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu falo isso quase todo dia. O problema só existe para uma coisa, ser resolvido. Então a gente tem que buscar sabedoria para resolver o problema, né? Confiando no Senhor. Deus dá sabedoria. Não vê, provérbio fala, né? Vende tudo que tem, compra sabedoria. Né? Por exemplo, ninguém sabe o quanto eu investi, eu invisto, né, no conhecimento. Quantos cursos eu tenho na plataforma? Várias plataformas, cheias de cursos que eu compro, formação de psicologia que eu fiz, pouca gente sabe, só minhas amigas que eu falo, né, para ela, mostro o livro, desse tanto aqui, 11, 12 livros. E livro de coach, 5 formações de coach, essas coisas assim desenvolvem a gente, né? Verdade. Às vezes a mãe diz, como tu consegue, meu Deus do céu, falar num podcast assim, sem gaguejar? Eu disse, mamãe, é o treinamento, é a vida. Aí eu só estou falando a realidade, o que já aconteceu, que eu tenho certeza que vai acrescentar algo na vida de alguém. Né? Aí como é que a gente vai ficar frustrado, constrangido, nervosa, tremendo com a realidade? Com testemunho. Se o meu objetivo é ativar a fé da pessoa, é levantar, pegar na mão e edificar a vida da pessoa e dizer, você pode, você não vai desistir. Tire essa palavra do seu dicionário. Não, nem fale essa palavra. Olha, eu vou falar um exemplo aqui, acho que eu já até falei, mas vou falar novamente. É livre. Uma pastora chegou para mim e disse, tu fala bem, eu acho que tu gosta de ler a Bíblia, né? Tu já leu a Bíblia toda? Aí eu disse para ela assim, ó, eu não consigo. Aí ela disse, por causa dessa tua frase, se tu tirar essa frase da tua vida, tu vai ler toda a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. 2006 ela falou, 2006 eu já comecei a ler a Bíblia, 2007 eu li toda, de lá para cá eu nunca mais parei de ler toda. Eu não falo tanto de vezes que eu já li, porque tem gente que não gosta, se sente, acha que não merece dizer o tanto de vezes que eu... Para evitar polêmica, alguma coisa, eu prefiro mostrar nas atitudes, né? Sim, a presença de Deus na minha vida e mostrar para as pessoas o que é Deus na vida da pessoa. Olha, hoje eu li uma frase, até compartilhei no meu acho que foi no Face, no Instagram, do Augusto Cury, ele falando, mulher, você não precisa ser perfeita, você só precisa ser feliz. Não sei se ele falei no início, né? Quando a gente estava aqui. Felicidade, leveza. Falei para minha irmã hoje, é impossível Deus morar na vida de uma pessoa e a pessoa não ser feliz, independente da circunstância. Tem uma frase que fala que a pessoa feliz, ela não
não se mete na vida dos outros, né? Porque ela vai estar Isso. sempre incentivando, ela vai estar apoiando. Aquela que não é feliz é só Estraga, né? coisas Prejudica. negativas, né? Isso, vive no perfeccionismo, no negativismo, tudo que é de ismo, ela pega para ela. Agora vamos entrar assim mais fundo no marketing multinível, né? Uhum. Assim, o que mudou na tua vida? Assim, como era antes e depois dessa experiência na tua vida? Como eu falei, em 2015, né? Eu entrei, montei a empresa, o centro de distribuição, já pensando no meu irmão, né? Focando no desenvolvimento dele. Deus sabe, eu já falei para ele várias vezes nas palestras que a gente faz, né? Eu já testemunhei. E Deus sabe que o único propósito do meu coração era ver o meu irmão livre, assim, para viver a vida dele do jeito que ele quisesse. No caso, eu vejo hoje o resultado, né? O Elias e a Andrea casaram agora. 8 anos Mora em de Manaus namoro. ou Moro em em Manaus, Manaus? tem a loja aqui no Japim. Ah, Aí o Elias, para mim, assim, eu creio que eu ajudei ele a chegar onde ele está, né? Eu motivei, eu inspirei em algum momento. Acho que ele, a Andrea é coach também, é uma grande aí, treinadora, eu gosto muito isso é dela, minha muito cunhada bom. querida. Aí ele ficou, eu passei para ele, né? O centro de distribuição e, e ele desenvolveu a equipe, no caso, a minha equipe, era grande por causa dele, né? Dele e da André, porque eles trabalhavam o dobro de mim, né? E eu vivia na zona de conforto. Aí o que acontecia? Eu tinha a equipe, fazia cadastro, vendia produtos e tudo, né? Mas ficou um pouco cansativo para mim, dar conta da casa, É porque tudo tem a demanda, né? A É. casa, o mercadinho, a igreja, tudo é tarefa que a gente tem que fazer. E de vez em quando ainda dava uma aula para o aluno no PV ainda, às vezes na lista de transmissão que eu tenho, né? Eu passo o conteúdo, eu não cobro nada, mas também para ninguém me cobrar, né? Aham. Mas quando tiver o curso que a gente está gravando, viu? Nós vamos gravar o nosso curso, começar. Aí você vai poder exigir um pouquinho a mais. Aí, irmão, o que acontece? Eu vi que estava muito pesado para mim. Aí eu digo, Elias, toma conta, meu filho, fica aí com esse centro de distribuição que eu vou cuidar da minha vida. E assim foi. Ele, ele tomou conta do trabalho, hoje tem 3 tipos de produto, né? Representa. E vive trabalhando, ainda tem a equipe, ainda faz cadastro e tudo, só que não é na Azen, que é outra Aham. empresa. Mas eu não renovei mais meu cadastro, né? E continuei só com o meu projeto, que é dar aula, né? E também o mercadinho e a vida. E o desenvolvimento humano que eu posso falar, né? Que eu consegui na Zenca foi gravar vídeos, né? Me comunicar melhor com as pessoas, fazer muitas amizades com empreendedores de outros estados, né? A gente fazia parte de um grupo a nível Brasil. Eu tenho ainda o contato das pessoas, Aí né? são as conexões É, que. a nossa coach, treinadora, mentora, líder, era Hélida, o nome dela. Até quando eu via a Hélida aqui, oh, mais uma Hélida abençoada na minha vida. Ela incentivava mesmo, ela exigia, ela pedia resultado. Ela falava que é coach, tem Tem que que ter o ter resultado. resultado. Porque assim, como eu falei pro Rafa, as pessoas não acreditam na gente, né? Na fala. Aham. Elas olham o resultado. Se não vê o resultado, você pode falar o resto da vida, mas não serve. No caso do violão, né? Eu dou a aula, eu ensino, eu quero que o aluno, eu quero que ele decore a nota, ele toque a música. Tudo que o aluno tocar uma música, para mim, ele Já já pode seguir o caminho dele. Já deu o primeiro passo na é jornada, verdade. né? Ontem, eu vou contar aqui rapidinho uma história. Ontem eu vendi um violão pro meu vizinho, né? Eu cheguei na casa do vizinho com violão, eram 3 crianças, 4, na verdade, tinha um adolescente, mas é quase criança ainda. Aham. E eu sempre falo nele, meu vizinho do som potente, sabe? Ah, É isso. E eu cheguei lá, eu vi a felicidade das crianças, minha amiga. E até o dono da casa também pegou o violão. Me ensina logo aqui o dó maior. Ensinei o dó maior para ele, foi aquela satisfação, sabe? Aquela alegria de dizer, olha, amanhã eu vou gravar o podcast, eu vou falar no nome de vocês. É o Edson e a Diana, meus vizinhos, gosto muito deles. E aí leva a felicidade, né? A alegria de você acrescentar algo, você se sente realizada. é Eu acho que verdade. isso é o sentido da vida, né? Então, É, juntando assim a Zenca com o desenvolvimento, com tudo, o segredo é o legado que fica, né? Eu ajudei alguém, eu faço parte da história de alguém, né? E, no caso, conselhos, né? Ele é meu irmão caçulo.
conselhos. Agora, no casamento dele, a juíza perguntou se eu era a mãe dele. E eu disse, quase. Porque eu ajudei meus irmãos, né? Eu sou a terceira, mas eu sou a mais velha das mulheres, né? No caso, a primeira, eles têm trauma com o negócio de mais velha, tá? Tem o meu irmão Zé, eles não me chamam de mais velho, não, me chamam de o primeiro. Eu digo, tá bom. Eu sou a primogênito. Primeira. Isso, primogênito. Aí eu ajudei a cuidar dos meus irmãos, né? Sou quase mãe dele. Então, eu tenho o maior prazer de inspirar ele, de ajudar, de aconselhar, de fazer parte da história da vida dele, né? Ainda no gancho do empreendedorismo, né? Pra gente trocar, pra gente ir pra música. Você falou algo na nossa conversa que eu achei muito interessante, né? Viver sem dever. Né? Como viver sem dever? Porque a gente não tem como, né? A gente tem uma conta fixa do telefone, a gente tem quem tem aluguel, a gente sempre vai estar devendo, né? Mas só que o dever que você fala é daquele do qual a gente se perde no caminho. Eu sei. Né? A gente deve algo, não resolveu algo. Eu acho que isso também são coisas que não ajudam muitas pessoas a prosperarem, né? Elas têm um passado mal resolvido, ela deve um perdão, ela deve... Isso, não é só dinheiro, Não né? é só o dinheiro, né? Ela deve alguma coisa. Meu negócio, eu abri, nunca dá certo, não dá certo, não dá certo, e nada dá certo. Ele tá devendo algo, né? Às vezes, mas eu não... E, assim, qual a mensagem, né? Que isso traz pro mundo do empreendedorismo, mais focada assim na religiosidade que você falou hoje, né? Muita gente esquece de Deus, né? Esquece de pedir orientação, vai fazendo, não tem um caminho definido, uma direção para ir. Aí o que você fala sobre isso pra gente, né? Dá essa luz para quem está precisando dessa luz. Como é que a gente procura essa ajuda? Como é que eu vou saber? Como é se reconectando, falando, lembrando, porque ainda tem um reconhecimento, que tem gente que não reconhece aquilo, né? Não resolveu algo e ainda não reconheceu que aquilo estava errado. E na cabeça dele aquilo estava certo e não estava. Como fazer essa reconexão? Pois eu tenho vários coaches, né, treinadores, líderes, mentores, que eu gosto de observar a vida deles, né, me espelhar, eu gosto de ouvir eles. Cada um tem um tema, tem um que é espiritual, tem outro que é financeiro. No caso, o meu mentor financeiro é o Roberto Navarro. Eu tenho um curso deles mesmo, né? Eu compro o curso, faço parte de mentoria e tudo. Só não é muito porque bem isso como é caro. Mas eu busco o conselho deles, que são líderes, né, que são treinadores mesmo. Aí o Pablo Marçal, ele fala que a pessoa não pode andar, tipo assim, a dívida que você está falando aí, né, no lado emocional, tipo, carregar a pessoa, né? Na psicologia eles falam de mochila. A pessoa carrega uma mochila pesada nas costas, né? Às vezes é cheia de pedra ainda na chuva. Porque é como a gente fala, falta de perdão, né? A falta de humildade. Na verdade, a humildade é o segredo da vida. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Fiquei feliz quando eu cheguei, que você falou, eu sou evangélico, vamos conversar. E é bom de conversar assim, com o evangélico que já tem, né, intimidade com o Senhor, que vive na mesma direção, que tem o mesmo foco, que até entende melhor o que a gente fala, né? É muito bom. E aí facilita para a gente entregar a mensagem para quem está ouvindo. O segredo, em primeiro lugar, comunhão com Deus, né? Conexão com o Senhor. Porque às vezes eu vejo muito isso, às vezes a pessoa é financeiramente rica, né? Mas não tem paz. Ele toma remédio controlado para dormir. Ansiedade, depressão. Ontem, segunda-feira, eu estava atendendo no mercadinho, chegou uma mulher e, assim, lerdinha, assim, né, eu percebi, ela não estava bem emocionalmente, né? E não estava mesmo. Ela desmaiou na calçada. Nossa. Chamaram o carro, pegaram a mulher e levaram para o hospital. Eu falei com a vizinha que trabalha na casinha, né? E disse, você conhece essa mulher? Eu conheço, eu atendo essa mulher. Eu disse, o que é que aconteceu com ela? Assim, ela começou, a vida dela era muito estressada. Isso aqui vai falar com muita gente, principalmente na nossa família, esse detalhe aqui que eu vou falar. Ela era muito estressada, a vida na correria, como a gente sabe, né? Eu vi correria na Azenca. Você acredita, no mercadinho, eu acho
uma zona de conforto no mercadinho. Aí as minhas irmãs, tu é doida, é muito estressante e tal. Eu disse, não, não é, eu me sinto tão bem, eu gosto tanto de trabalhar no mercadinho, que eu não acho que é, né, só limita muito o seu tempo, você não tem tempo para sair, assim, né, limita o seu tempo, mas eu acho tão leve, eu acho que é porque eu gosto daquele trabalho, né, eu me sinto bem. Aí disse que a mulher tinha uma vida estressada, começou com o estresse, né, o pensamento acelerado, aquele passo a passo da psicologia, né? Estresse, pensamento acelerado, que você não valoriza, nem olha, não observa. Aí vai para a ansiedade, da ansiedade vai para a depressão e ela já estava no pânico. Nossa. Viu? Síndrome do pânico. A mulher não conseguia olhar nas pessoas, tinha medo de todo mundo, achava que todo mundo ia matar ela. A minha vizinha falou isso segunda-feira agora. Eu digo, meu Deus do céu, quantas pessoas não acontece isso, né? Pessoas que deixam crescer aquele problema. Às vezes a falta de perdão, a falta de humildade, a falta de gratidão. Aí você, tipo, alimenta aquele problema. Nem imagino que vai desencadear em casos seríssimos e, às vezes, dependência de medicamento, né? Então, o que acontece na vida? Atrapalha, às vezes, você trabalhar com a equipe, você perde o ânimo. Já vi tantos empreendedores que perderam o ânimo de trabalhar, foram embora, foram procurar outro rumo, sabe? Não consegue mais administrar, não tem paz. Então, o primeiro passo é a conexão com o Senhor. É como você tirar um peixe da água. Você acha que o peixe vai sobreviver? Não. A pessoa que não é conectada com Deus, ele pensa que está bem, mas não está. Tem um vazio enorme do tamanho de Deus. Eu sempre falo para as pessoas, que eu estou falando aqui, eu falo todo dia e aonde eu vou, nas igrejas onde eu vou pregar, eu falo mesmo que eu estou falando aqui. É como você tirar o fruto da árvore. Verdade. Não, ele não sobrevive, né? Porque o peixe ele nem sabe que ele está na água. Você tira o peixe da água, o mar continua sendo o mar, do mesmo jeito, mas o peixe morreu ali, né? É a pessoa que sai de Deus, Deus continua sendo o mesmo Deus. Agora a pessoa não vai de mal a pior. Por exemplo, uma parábola aqui é a história do filho pródigo. Ele saiu, né, do lar, o papai continuou com a mesma riqueza. Ele mesmo que pegou a herança dele, né? O pai dele continuou com a mesma prosperidade, o irmão dele continuou no mesmo trabalho, não mudou nada. Mas ele viveu um momento de prazer, desperdiçou toda a riqueza, né? E se arrependeu, caiu em si e voltou. Tudo foi dele a decisão. A decisão não foi do pai, não foi do irmão, foi dele, né? Então ele se arrependeu, pediu perdão, se conectou com o pai novamente e continuou a vida dele. É assim que tem que acontecer conosco, né? Pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas, no caso, se tiver mágoa, né? Porque o perdão, eu estou escrevendo um livro, tem um capítulo sobre perdão. É a coisa mais linda, eu escrevo chorando. É lindo, não é porque eu quero vender meu livro, não, viu? É porque o livro é bonito mesmo, é lindo mesmo, é inspirador. Aí eu tenho até o podcast, o e-book que eu já preparei, já está pronto para vender, sabe? Divulgo para todo, depois se você quiser eu vou passar para você. Tá ótimo. Viu? Mando em PDF, se você quiser imprimir, você imprime, tá bom? Aí o que acontece? A pessoa não se conecta com o Senhor, não faz tipo a sua obrigação, né? Espera só em Deus. Por exemplo, a salvação. A gente pensa que a salvação é de graça, né? Mas não é. Por isso que é bom falar com uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, que tem relacionamento com Deus, né? Sem religiosidade. Porque você sabe quem eram as pessoas que Jesus batia, né? Os religiosos ficavam lá. Porque os religiosos eram cheios de invejas, de impureza. Aí Jesus chegava para ele, ó, tu quer saber o que é jejum? Jejum é tirar o apontado do dedo. Olha. E o que um religioso faz? Olha a vida do outro, observa, quer saber, ama a fofoca. Critica. Ama a fofoca. A fofoca, Deus abomina. Deus abomina. Por quê? Na Bíblia, você pode ler nos reis, por exemplo, Saul matou 86 sacerdotes por causa de uma fofoca, né? E as pessoas não param para pensar. A fofoca ela pode destruir um relacionamento, uma amizade, pode destruir uma empresa, né? Pode destruir uma vida. Uma carreira também. Isso, uma carreira. Como destruir a vida de vários sacerdotes que exerciam a função na casa do Senhor, no templo, né? E as pessoas não param para pensar. Então, Jesus batia com força nesse povo, nos religiosos. Ele diz, vocês querem os primeiros lugares nas sinagogas,
mas não obedece do jeito que é para ser. No caso, entregava o dízimo, no caso do coentro, né? De algumas coisas, mas deixava o amor, a mansidão, o legado de Jesus, né? O que Jesus ensinava, ele não fazia. Não seguiam. Não seguia. Então, Jesus pegava, observava eles e batia, porque Jesus não suporta a religião. Então, o que Jesus quer? A intimidade, né? A confiança, o amor. E é isso que acontece. Se a pessoa não se conectar com o Senhor, como é que você vai ter sabedoria? Se Deus é a própria sabedoria, né? Verdade. A gente, agora, indo para o lado da música, a música, ela ajuda a gente em vários aspectos, né? Vários. Eu tenho louvores, assim, que quando eu tô triste, eu gosto né? Quando eu tô com alguma meta, alguma coisa, eu ouço, assim, aquilo, ela motiva, né? Ela te inspira, ela motiva, ela te anima. Você tem, assim, um louvor que te refrigera, que você diz assim, não, tô passando por uma situação, né? E tô quase desistindo, né? Mas é porque a gente, querendo ou não, né? Querendo ou não, a gente sabe, a gente tem essa convicção de que não vai desistir, mas a gente tá ali, cabisbaixo, tá meio... Pedindo ajuda, né? A misericórdia. Pedindo socorro. Isso. Tem um louvor que eu gosto muito dele, é Deus Enviou, é da harpa cristã. Até falei com o Ezequiel, eu fiquei com medo, porque deu uma chamada nos direitos autorais ali, eu já fiquei, então não vou cantar os louvores. Mas eu ensaiei 2 louvores, mas não vou cantar agora. Mas eu vou cantar um da harpa que não tem muito problema. Eu amo esse louvor. Olha, toda igreja que eu vou, canta esse louvor. Deus Enviou, acho que você conhece, né? Deus enviou, né? Deus enviou. Para os meus alunos que querem acompanhar, eu vou fazer o básico do básico e você pode pegar o seu violão e treinar comigo, viu? Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar. Morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh, glória a Deus. É muito bom, né? Passa maravilhoso. Filme, a gente sente a essência, a presença de Deus. É o que eu desejo para você. Sinta a presença que a gente sente quando louva, quando toca um instrumento. Às vezes na minha casa, irmã, eu pego o violão, intimidade com Deus. Senhor, essa aqui é para ti, Senhor Jesus. Começo a tocar, minha irmã, começo a chorar, sentir a presença de Deus. Por isso que eu desejo, né, para os meus alunos que eles toquem para você. Não se preocupe com tocar em banda, tocar em igreja. Se Deus permitir uma hora, se você tiver o sonho também, né, você vai conseguir. Mas pegue o instrumento, toque sem pressão, sem precisar, né, provar para alguém. Se possível, nem fale para alguém que você está tocando violão, porque às vezes a pessoa desanima, você acredita? É verdade. Chega alguém e diga, mas você vai tocar violão, mas isso é muito difícil, né? Por exemplo, eu tentei e não consegui, né? Uhum. A pessoa pega a frustração dela, não conseguiu, para desanimar alguém. Então, você nem fale para ninguém. Pega o seu violão, faça os seus acordes ao dó maior, faça o sol maior, viu? Faça o campo maior de dó. Aprenda, toque para você, para Jesus, depois para sua família e na igreja depois. E tem empreendedor que ele ganha, né? Dinheiro através da música, principalmente com aula de, sei tocar. E às vezes tem gente que sabe tocar, tá desempregado e não tem essa
essa expertise, né? Ó, Verdade. vamos dar uma aula de violão, vamos criar, compor. Tem muitos compositores aí que Vive, parados, que escreve só pra si, não bota no mundo, tá não grava um livre, vídeo, né? né? Não grava Não um grava vídeo. um vídeo. Eu quero E tá lá. dizer, para você, empreendedor e músico, se você gravar um vídeo Verdade. e postar, pode ser nas suas redes sociais, não vai esperar ter 23 mil seguidores, como eu tenho no Instagram, ou 5 mil inscritos no canal do YouTube. Não, você não pode começar do último degrau, você começa do primeiro, né? A gente Verdade. começa com 2 seguidores, com 3, 5 e vai para 10, e você vai postando seus vídeos, pega os seus louvores. Eu conheço muitos compositores que têm as músicas. No caso da Raimundinha, tem vários louvores dela que ela não gravou ainda. Deixa eu cantar só um pouquinho? Pode, sim. Deixa eu cantar só um pouquinho, ver se eu pego ele aqui. Só uma palhinha, porque eu quero gravar. Ela vai mandar o louvor para mim, a letra, né? E eu quero gravar com instrumento no estúdio. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Rasgou-se o véu, hoje posso livre entrar no santuário e adorar o que vive para sempre. Jesus me deu livre acesso para os céus, com certeza irei chegar à presença do meu Deus, com certeza irei chegar à presença do meu Deus. Esse louvor tem 2 partes, né, e o refrão é como se fosse uma redação, né? É lindo esse louvor. E eu peço para ela, Raimundinha, grava teu louvor, pois passa para mim que eu vou gravar. Fazer o arranjo. Isso, tem outros louvores, tem outros amigos, né, compositores que tem, até o meu filho tem louvores e no caderno. É como se fosse uma ideia maravilhosa, é como se o cara que fez a lâmpada, que eu esqueci o nome dele agora, você não lembra? Lembra? Thomas Edison. Isso, é como se o Thomas Edison tivesse a ideia de formar, né, fazer a lâmpada e nunca fazer, e aí o prejuízo para nós, né? Hoje a gente tem vários tipos de lâmpada, né? E aí alguém foi imitando a ideia dele que deu certo. Então, quando a pessoa tem uma ideia e deixa só no papel, não acrescenta nada na vida do outro, mas se você pegar a sua ideia, grava um vídeo, escreve um livro, né, vai acrescentar na vida de alguém. É fatal. Não adianta a pessoa ser muito inteligente, né? Ser sábio, estudar bastante e não distribuir a sua sabedoria. Motiva, né? inspira, né? Verdade. É muito bom a música. Ela ainda não tem nenhuma gravada? Nenhuma gravada, nem eu tô tribulado pelas músicas dela. Eu quero gravar, passa para mim que eu gravo. Faz os arranjos. E isso fala com os meninos que tocam guitarra, outro tocam contrabaixo. Eu posso fazer a base no violão e a gente grava. Manda pro povo aí, né? Distribui na vida de quem tá precisando de um bom louvor, né? E das suas composições, qual assim, você mais... Eu tenho uma composição, vou fazer só a primeira parte também, a primeira estrofe, que eu estava lembrando. Foi quando eu saí do Araquém para vir para Manaus, eu estava lembrando, né? Que de repente você está na sua casa, né? No seu conforto ali, no seu trabalho, e aí desanda, né? A vida anda, né? E de repente a vida desanda. Aí você fica observando, meu Deus, o que foi que aconteceu, Senhor? Por que tu permitiu esse momento de dificuldade, né? Por que tu permitiu esse recomeço? Acontece no relacionamento, às vezes a pessoa está no relacionamento, e todo dia, bem dizer, eu conheço história de pessoas, né? Está no relacionamento e às vezes acontece uma traição, ou do marido, da mulher, da esposa, né? Às vezes é problemas emocionais, né? Às vezes a mulher... problema de saúde, né, também. Qualquer coisa que aconteça, e aí aquele relacionamento se desfez. Aí você desandou na vida, de verdade. Aí eu observando uma mensagem da Camila, e eu via, eu sentia assim a necessidade de escrever, né? Eu peguei e escrevi. Quando eu escrevi, já veio a melodia. E eu já até gravei um áudio, né? Mandei no grupo da família. E eu digo, eu vou cantar esse louvor. Isso aqui é uma composição. Deixa eu ver se eu sei aqui.
Ele é como se fosse uma história mesmo, falando da história. O que aconteceu comigo, né? Eu estava com minha casa, tudo arrumadinho, trabalho, eu dava aula na prefeitura. 7 anos eu dei aula. 75 alunos. 3 coletivos de 25. Era a coisa mais linda da minha vida. Olha, meu propósito de vida, tanto espiritual como financeiro, né? Eu trabalhando na prefeitura e dando aula, que era o sonho, né? Realizando o meu sonho, que é dar aula de música, e administrando a igreja, na liderança da igreja, dirigindo a igreja na segunda congregação. Era o auge da minha vida. E, de repente, eu tive um sonho, né? Como se eu tivesse cercado com a cerca forte e resistente, como se a cerca desaparecesse. E eu fiquei preocupado com aquele sonho. Esse sonho é totalmente espiritual. Isso aqui não é dormir de barriga cheia, como alguém fala, né? E era, irmã, era espiritual. Quando foi depois, recebi a profecia, aquela famosa profecia da mala, né? Tu pega a tua mala, prepara a tua mala que eu vou te levar para lugares que tu nunca pisou. Não esqueço nunca, irmão. Posso viver 120 anos, eu vou lembrar para sempre. Eu digo, Senhor, para qualquer lugar, menos para Manaus. Não sabia que aqui tinha um ponto principal, né? Porque eu achava que o ministério era só estar à frente do trabalho. Eu nem imaginava que o ministério é servir as pessoas. Servir o reino aonde você chegar. Né? Aconteça o que acontecer, você não vai perder sua conexão com o Senhor. Independente do momento, da cidade, do estado, da rua, você vai estar conectado 24 horas. É o peixe na água, né? Como eu falo, né? Aí o que acontece? Eu pensei, eu vou já compor um louvor aqui, e do jeito que eu estou escrevendo aqui, eu vou cantar. Vou dizer assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa, se você não sabe o porquê, de repente tudo desandou e você ficou sem entender o motivo que Deus te levou a uma fase de tanto sofrer. É um tempo de preparação que o oleiro precisa fazer. Quando o vaso está em suas mãos, ele age com todo o poder. Quebrado ou inteiro, Deus está trabalhando. Quebrado ou inteiro, Deus está trabalhando. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Quebrado ou inteiro, Deus está trabalhando. Quebrado ou inteiro, Deus está trabalhando. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Aí tem a segunda estrofe que eu vou... Quando a gente for gravar, aí eu canto a segunda estrofe. Deixa aí só um pouquinho. Então, assim, uma mensagem que você deixa para os teus alunos, né? Que estão com alguma... composição só no papel. Né? Grava um vídeo, irmão. Grava um vídeo e mostra para a professora, para ela dar uma olhada, dar umas dicas, né? Porque às vezes a pessoa ela tem um pensamento e tal, aquilo ali, só que ela também não sabe construir ali a ideia, a organização. Concluir às vezes, né? Concluir tá parado. Qual é a mensagem que você dá para eles, assim? Aí, semana passada, eu estava falando com um músico, que é do Ceará, né? Ele disse, olha, eu tinha mais de 60 composições no caderno e perdi. Ele perdeu, não sabe o que foi feito das composições dele. Minha prima também, acho que ela tinha mais de 40, eu acho. E fica ali, né? Eu sinto a necessidade, porque eu sei que eles têm talento, né? A minha irmã Mônica também, ela faz paródia, né? Eu vou até insistir com ela. Assiste aí, Mônica. Olha, eu vou ficar no teu pé, tu vai ter que compor também. Porque a família, assim, tem a facilidade, né? É o dom divino, não adianta a gente, né? É o dom em aperfeição, né? Aperfeiçoando o dom dia após dia, né? Você vai... Porque, assim, não adianta a pessoa... confiar que tem o dom, eu tenho o dom de tocar, mas não treinar todo dia, né? Verdade. É o dom junto com a disciplina. E aí dá o resultado. Isso, né? aí dá o resultado, né? Verdade. Aí é o que eu falo para eles, pega o teu louvor que está guardado aí, alguém está precisando, eu preciso dele. Pode passar para mim que eu vou gravar, eu tenho certeza que eu vou pagar os direitos autorais. Vai que isso é uma fonte de renda, né? Você vai ajudar financeiramente, né? Também a gente vai contribuir. Outra coisa, às vezes a gente está falando, né, de empreendedorismo, né? Que a gente junta os assuntos.
Às vezes as pessoas, por exemplo, na igreja, né? Ah, que fulano só fala em dinheiro, não sei o quê. Pensa que a pessoa só fala em dinheiro. Mas eu digo assim, brincando, mas é uma brincadeira sincera. Se você não gosta do dinheiro, não suporta falar, porque é um bloqueio, tá? É um bloqueio terrível que a pessoa tem, tipo uma falsa humildade, uma coisa, acha que tem rico orgulhoso e pobre humilde. E tem pobre orgulhoso e rico humilde. Não adianta, né? Eu conheço rico humilde e pobre orgulhoso. Se duvidar, o pobre financeiramente mesmo que eu estou falando, é mais orgulhoso do que o rico, porque ele não tem uma fonte de renda, não ajuda ninguém, não compartilha na vida, não tem nem para ele inocente, né? Porque, olha, presta atenção, eu estou precisando de ajuda, como eu precisei lá no Araquém, da cirurgia do meu filho. Eu ia pedir para quem? Eu fui pedir para o prefeito. Não sou besta. Cheguei pro prefeito, meu amigo, Carlos Rony. Cheguei para ele e disse, meu amigo, eu estou precisando de você. Ele disse, pode falar, minha patroa, ele falou. Aí sempre ele me chamava, né, o prefeito, eu gostava de falar com ele, para Dia das Mães, eventos que tinha, assim, ele me chamava para cantar, né, no Dia das Mães, na escola. Aí eu ia falar com ele, eu gostava de falar com ele. Aí, estou precisando da sua ajuda. Ele pode falar o que, que você quer. Se tiver meu alcance, eu faço. Eu preciso da cirurgia do meu filho em Fortaleza. Eu falei o nome do hospital que eu não lembro mais agora, né? 10 anos já passou. E ele deixou tudo certo, irmão. Marcou, conseguiu a cirurgia. Fez tudo certo. Só não deu para fazer a cirurgia porque faltando 3 dias, meu esposo decidiu vir para Manaus, a gente veio e eu consegui aqui, né? Mas é assim, é um exemplo que eu digo, a gente vai procurar ajuda de quem tem. Então, às vezes, a pessoa que tem uma ideia, tem um talento, às vezes não desenterra, né? Porque Deus dá o talento conforme a capacidade, não tem na parábola, né? Verdade. Pegou o talento, 5 talentos, deu para quem tinha capacidade para administrar 5 talentos. Aí pegou 2 talentos, deu para quem tinha capacidade de administrar os 2. Aí pegou 1 talento e deu para o que ele viu que ele tinha capacidade de administrar. E ele não administrou. Então, às vezes eu falo para as pessoas, todo ser humano tem talento. Não adianta a pessoa achar, não, que eu vim só passear na Terra. Não, meu filho, você veio cumprir. Deus lhe entregou talento e Deus vai cobrar. Teve até uma amiga minha que disse, ei, mano, tu falou sobre talento e eu fiquei preocupada que Deus vai cobrar de mim. Vai, mano, vai. Porque às vezes, não sei se você já ouviu falar uma frase que diz assim, cada um vale o que tem. Você já ouviu falar? Mas Deus vai cobrar exatamente assim, o que você tem. Me mostra a tua fé e as tuas obras. É isso que ele vai julgar. Não vai dar tempo para Deus ficar conversando com a gente, pedindo desculpas, né, irmão? Porque, irmão, depois que eu descobri... Para ficar justificando por que tu não conseguiu. Depois que eu descobri que desculpa é um demônio, eu disse, está repreendido em nome de Jesus. A gente consegue desculpa para tudo, irmão. A gente tem uma mensagem preparada para o nosso cérebro. Ah, que hoje eu não posso ir gravar o podcast porque está chovendo, né? É uma mentira que eu estou inventando para mim, eu estou criando, aquilo ali é um demônio que está me paralisando. Né? Então, falando de empreendedorismo, tudo, talento, ideia, pegue o seu talento que Deus lhe deu, acrescente algo na vida dos outros, porque ele não é para você. É como uma árvore. Eu tenho isso aqui no meu Instagram. O sol não brilha para ele, né? Acho que você já viu essa mensagem, né? A água, o rio não bebe a sua própria água. Né? A árvore não come o seu próprio fruto. Por que eu vou guardar o meu talento para mim? Né? O meu talento tem que acrescentar algo na vida das pessoas. E vai acrescentar. E às vezes a gente fica bloqueado, com vergonha, com necessidade de aprovação. Por isso que eu digo que a minha trajetória, né, a passagem, a parte do processo que Deus permitiu eu passar na Zenca foi para acrescentar, para que hoje eu tivesse liberdade para falar sem gaguejar, como disse a mãe, falar aqui para vocês, entregar a mensagem. O desejo do meu coração é que vocês façam o mesmo, porque cada uma tem uma mensagem para entregar. Verdade. Não é isso, minha irmã? E foi a mensagem de hoje, né? Falar sobre empreendedorismo, sobre música, mas também as coisas que nos movem, né? O que nos move a empreender, o que nos move a cantar, o que nos move os nossos motivar, sonhos, né? A motivar as pessoas. As nossas motivações e o que nos ensina a motivar, porque assim como alguém veio e motivou a irmã, ela pegou e usou aquilo e motivou outras pessoas, né? Então, se você quer acompanhar o canal, se você gostou, irmã,
Fala aí pra gente, né? Quais são as suas redes, o canal, o nome do canal, tudo, para quem quiser acompanhar mais e saber mais sobre música e também sobre coisas da vida, É né? verdade. Olha, tem a descrição do livro, do vídeo, do livro. Ó, tô com o livro na cabeça, é porque tem vários aqui, só falta o download. Aí a descrição, o Ezequias, nosso amigo, ele vai deixar o Instagram, o Face, e você pode conferir, tá? Elizabeth Moreira Music no Instagram, Elizabeth Moreira no Face, e Elizabeth Moreira aqui no canal do YouTube, né? Que é essa plataforma maravilhosa que estamos usando. Eu estava até falando com a psicóloga, minha amiga, que a internet para mim é como eu comparar uma faca. Você pode matar uma pessoa e pode cortar a verdura e fazer uma salada, né? É isso mesmo. Cortar uma carne, fazer um bife. Você que sabe como é que você vai usar, né? No caso, assim, a gente fala a boca, fala do que o coração está cheio, né? Nós passamos aqui uma hora, né, mais ou menos, falando de Deus, das maravilhas do Senhor, motivando, incentivando as pessoas, orientando, né, pegando na mão e mostrando um caminho. Não foque Verdade. no problema, não foque na dificuldade. O que você foca, expande. É o que a gente ouve falar todo dia, O né? interessante é quem viu e acha assim que combina com alguém o vídeo, porque às vezes, poxa, isso aqui passou com alguém, Isso. compartilha, Compartilhe. né? É um Compartilha. gratidão, né, irmão? Um ato de É gratidão. verdade, compartilhar é um ato de gratidão. É. Gostei. Isso. Eu fico, Coisa- quando eu vou assistir uma mensagem que acrescenta algo na minha vida, pode ser qualquer assunto, ou música, ou empreendedorismo, ou desenvolvimento pessoal, ou um próprio louvor, né? Eu já deixo o like automaticamente, não precisa ninguém pedir. Então, meus queridos, deixa um like aí para sua irmã, por favor. Tá bom? Quando você deixa um like, o YouTube entrega a mensagem para outras pessoas, né? E Verdade. aí você vai fazendo a sua missão, eu vou fazendo a minha, e quando chegar lá na presença do Senhor, a gente tem um fruto para entregar. Não vai chegar de mãos vazias na presença do Senhor. Verdade. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Até a próxima.